É importante a gente ter, eu acho que a gente pode discordar, a gente discorda de algumas visões, né, de algumas opiniões, de algumas questões, Sim. mas é importante a gente dividir isso. Porque se a gente estiver sempre junto, trocando ideias com quem pensa do mesmo jeito que a gente não vai evoluir nunca, a gente vai estagnar. Eu acho que é importante isso, é importante esse embate do bem, né, um embate de ideias, de maneiras de ver as coisas. Então, estou reforçando aqui o convite de vocês ao Coronel. Viu aí, Coronel? Olha só. Aí, Coronel. Pô, chefe de polícia, pô. Pois, aí, par do senhor, pô. Se os caras não cuidarem bem de você, me liga que eu venho avisa aqui, eu que... puxo a orelha deles. Fala da intervenção, chefe. Bom, foi a intervenção federal foi algo que surpreendeu a todos nós, aconteceu, né, meio que de supetão. Né? Eu estava na TV na época, eu lembro que eu fui o primeiro a falar, porque eu entrei naquele um programa de São Paulo que começa às 5 horas da manhã, e assim, a gente começou a falar de intervenção, ninguém sabia muito bem direito o que isso era, então já veio um monte de gente criticando, né? Já veio um monte de gente... A galera da intervenção militar ficou animadinha. Assim, mas não era... sem conhecimento. Acho que a gente precisa muito isso. Então foi importante porque algumas lições a gente tirou dali. Primeiro, assim, como os militares, o expertise que eles têm em logística é incomparável. É incomparável. Não tem igual. Né? Então eles pegaram uma situação extraordinária, não foram preparados para isso. Você sabe que o militar gosta de se preparar, você dá uma missão para ele, dizem só em 72 horas, só em 4 dias e tal, e aquilo foi meio que assim, vai. E eles vieram. Né? Aquilo contrariou uma forma de atuar deles, né? A gente sabe disso pela interação que a gente tinha, mas ainda assim eles cumpriram a missão que lhes foi dada. Então, o que eles fizeram? Só para dar um exemplo, o planejamento estratégico das polícias foi feito pelo Gabinete de Intervenção Federal. Né? Uma série de medidas de integração, tanto das polícias como do sistema penitenciário, foi feito pelo Gabinete de Intervenção Federal. O sistema penitenciário hoje tem 1.800, salvo engano, 1.700 ou 1.800 câmeras que foram compradas pelo Gabinete de Intervenção Federal. Grande parte delas é interligada e tem um centro de monitoramento único no Complexo Jericinó, que foi feito pelo Gabinete de Intervenção. Então, assim, dentro da complexidade do desafio que foi apresentado, a minha avaliação é que eles se saíram muito bem. É uma situação excepcional, é uma situação extraordinária. E tem que ser excepcional. É excepcional, não é assim, eu não gosto dessa coisa de salvador da pátria. Né? Ou seja, nós somos daqui, né? Mas nós não estamos conseguindo resolver, a gente chama o salvador da pátria. Aí o salvador da pátria vem e faz tudo que a gente não consegue fazer. Não, peraí, pô. Por que não ajuda a gente a fazer? Por que não... Né? A intervenção federal fez isso. Ela fortaleceu as polícias, ela estruturou as polícias, ela conseguiu botar as polícias em sinergia. Então, assim, eu rendo homenagens, né, ao general Braga Neto, ao general Richard. Eu fiz muito comentário na TV, na época, sobre o Gabinete de Intervenção Federal. Tem um que eu gosto de destacar, que assim, teve várias mortes que aconteceram naquela época, né? E aí, assim, eu era chamado, né? Eu participava no comentário, e aí eu fazia uma crítica, né? E as pessoas diziam assim, mas isso não é um absurdo, né? A polícia não ter conseguido fazer isso, não ter conseguido fazer aquilo. Eu falei, não conseguiu e vai continuar sem fazer. Porque o perito lá, falando num caso específico, o perito lá, ele não tem bola de cristal, ele não é mágico. Então, se ele não tiver um equipamento de raio-x para passar aquele corpo no raio-x, saber se tem algum fragmento de projetil ali ou não, ele não tem como adivinhar onde é que ele vai olhar. Né? As pessoas que morrem, né, e são vítimas de ação violenta, elas têm que passar por uma necrópsia. Os peritos médicos legais que vão fazer esses exames, eles precisam de equipamento. A polícia não tem o raio-x em nenhum dos postos de polícia técnica espalhados pelo Estado. Então, houve um erro na investigação, naquele caso lá, e vai continuar havendo, enquanto a polícia não tiver essa estrutura. Então, não adianta dizer que isso é erro da polícia, isso é erro estrutural. Enquanto a polícia não tiver isso. Você imagina, você vai lá fazer um exame no hospital. Café? Eu aceito. Você vai fazer um exame no hospital. O médico, você está com o braço lá meio torto, não sabe se quebrou. Se o médico não passar aquilo no raio-x lá, ele não vai conseguir conseguir te tratar direito. E fiz essa crítica. Em cima dessa crítica, né, eu fico feliz em dizer que, à época, o Gabinete de Intervenção Federal me chamou, né, para me dizer o seguinte: o primeiro recurso que estava sendo liberado, né, que foi apreendido na Lava Jato pela Vara Federal aqui do Rio, do Juiz Bretas, foram 680 milhões, salvo engano. O primeiro recurso que estava sendo liberado da Lava Jato foi todo empregado na área de perícia técnica. Fala não, chefe. E eu tive a oportunidade, eu tive o prazer de anunciar isso. Eles me disseram, você vai anunciar isso com exclusividade. E eu falei isso. Né? Então, assim, são os caras que eles não entendem de segurança pública. Eles entendem de defesa.
O business do militar é defesa, não é segurança. Quem Só tem que em segurança é o logística, policial. né? Mas em logística eles são mestres. O que eles fizeram, que eu acho que foi a pérola para ter dado certo dentro do cenário que eles enfrentaram, né? Eles ouviram a polícia. Eles botaram a polícia na frente dele, eles ouviram. Eles fizeram isso comigo. Eles me chamaram lá. Assim, doutor Veloso, olha aqui. Isso aqui é o planejamento estratégico. A gente queria a sua crítica. Eu olhei e falei assim, ó, vocês estão dando show. Vocês estão fazendo um planejamento estratégico que em 200 anos as polícias não fizeram. Mas tem isso. E com o que eu podia colaborar, eu fiquei envaidecido até de ter sido chamado para, de alguma maneira, comentar. E me esforcei ao máximo. Usei o máximo, né, do que eu podia. E eu fui ouvido. Quer dizer, eu soube que eles fizeram isso com várias pessoas. Então, essas que foi a sabedoria que o militar teve aqui. Uma situação extraordinária, que o melhor é que não tivesse acontecido, mas foi necessário que acontecesse. Agora a gente precisa tirar uma lição, aprender com isso, né? Quais foram os erros que nós cometemos que deixaram a gente chegar até aquele lugar, né? E aí eu vou falar de UPP. Que a gente não dá pra gente passar por aqui sem falar de UPP. Sim. Teve um programa, um projeto que, virou um negócio, teve repercussão nacional, até internacional e tal, né? O que deu certo? Ou melhor, por que a UPP não se transformou em tudo que todo mundo queria que ela se transformasse? Num divisor de águas na segurança. O pessoal que mora na comunidade queria que desse certo, né? A polícia queria, a sociedade queria, o governo queria, a mídia queria e apoiou. Por que não deu certo? Não deu certo porque ela foi capturada pela conveniência política. Não deu certo porque em determinado momento o que o técnico falava era ignorado. Não deu certo porque a conveniência política preponderou. Porque a gente teve inauguradas, sei lá, 39 ou 40 UPPs num espaço de tempo que era impossível acontecer aquilo. A gente teve que criar, né? O Estado criou uma fábrica de policiais para botar na UPP em latas, sem condição. Então, por isso que a UPP não deu certo. A origem do projeto não é que ele fosse ruim, mas ele foi sequestrado pelo interesse político. Por isso que ele fracassou. Então, lição que a gente tira, e parte disso contribuiu para a intervenção, que foi esse desandar aí, né, que contribuiu em grande parte. A gente tem que ter um olhar, né, para as questões técnicas, olhar para as polícias e lembrar sempre que polícias são órgãos de Estado, não são de governo. Então pode ter um governador, um presidente, um prefeito, um ministro, sei lá o que for. Pode ser um cara de direita extrema, pode ser um cara de esquerda extrema, pode ser um cara de onde for. A polícia vai manter a sua essência como órgão de Estado. Se for um cara de extrema direita, ela vai tender mais para a direita naturalmente, mas ela tem que manter a sua essência de órgão de Estado, que ela não é de governo. Aquele político vai passar e aquela instituição vai continuar. A Polícia Militar vai continuar, a Polícia Civil vai continuar, como as do Rio que estão aqui, né, há mais de 210 anos. Então, a gente ignorou isso. Tinha prefeito que fazia fila na porta da Secretaria de Segurança porque queria uma UPP na sua cidade, porque se ele anunciasse que tinha um UPP na sua cidade, ele estava eleito. Estava eleito, verdade. Né? E ele não estava nem aí para saber se a polícia ia ter condição daquilo ou não. A polícia não era ouvida. Então, quando o pessoal fala de secretaria, já engatando em outro assunto, né? Quando o pessoal fala de secretaria, o que você acha? Foi bom ou foi ruim? A secretaria era um interveniente ali, era um intermediário entre o poder político e a polícia. E em muitos momentos ela falhou nesse sentido, porque a polícia deixava de ter voz. E a polícia precisa ter voz, né? O policial, o técnico precisa ter voz. Porque se tivesse voz, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu com o PP. Né? Isso foi ruim para todos nós, porque muita expectativa foi criada. Tem muita gente frustrada hoje com os programas de governo, porque acreditou uma vez que aquele negócio do UPP ia dar certo, então hoje não acredita de novo. E a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé. O senhor falou de um desandar, rapidinho. O senhor falou de um desandar, né? Que aí acabou que a gente precisou fazer intervenção. Será que a gente não está vivendo algo parecido? Desse desandar de novo e até chegar a um ponto que, assim, esse estado de insegurança, né? Será que não seria... Eu fico com isso, sabe? Eu fico pensando nisso. Pô, será que se tivesse uma intervenção novamente, e viesse novamente e ocupar território e usar efetivo para poder polícia parar de morrer, inocente parar de morrer, tá entendendo? Assim, eu acho que... Desculpa cortar o senhor, mas os números nunca foram tão bons, né? A queda é brutal. Então, assim, acho que nesse momento... os números diziam... Desculpa, Marcos, eu sei sei que envolve cada um policial que morrer é um desastre. É um desastre, óbvio. Só que eu tô os pensando números... sobre essa ótica.
Os números não dizem isso. Cara, assim, eu acho que a gente vive num estado de coisas que está muito poluído de opiniões. A gente tem que saber selecionar o que é opinião e o que é fundamento, o que é um argumento. Deixa a opinião. Opinião todo mundo tem. Todo mundo tem direito de ter opinião. Falar sobre futebol, falar sobre religião. Mas opinião é opinião. Argumento é argumento. Então, assim, a gente tem um estado de coisas hoje em que o policial, principalmente o policial militar, que vai participar de uma operação como essa, ele pode tomar um tiro, pode perder o emprego, pode acontecer um monte de coisa. Se esse policial militar, se ele fosse racional, Marcos, ele não iria. E a gente corre o risco na nossa sociedade hoje, a gente marreta tanto, a gente é tão exigente com a polícia, eu acho que a gente não tem que deixar a polícia fazer o que ela quer, não. Acho que tudo tem que ter freio. Né? Mas a gente é tão exigente, que se um dia o policial ele resolvesse atuar com racionalidade, ele diz assim, peraí. Se eu fizer isso que você está querendo que eu faça, eu vou ganhar meu X de salário. Estou falando do policial do bem, e tem muito, não falta policial do bem. Não falta. Embora alguns queiram mostrar que a polícia é toda corrupta e tal, não falta policial do bem. Esse cara, é para esse cara que eu luto. Eu vou ganhar X. Se eu não fizer absolutamente nada, eu vou ganhar o mesmo X. Se eu prender, se eu não sei o quê, eu vou responder processo, eu vou lá, e se o juiz achar que não sei o quê, eu posso perder o emprego, posso ficar preso. Assim, a gente precisa dar segurança jurídica para esse cara. Verdade. Né? A gente precisa definir as regras do jogo. Né? Precisa deixar de se empolgar com um discurso inflamado de político. Né? Tiro na cabecinha. Tiro na cabecinha é uma ova. Primeiro que não é você que tem o poder de dizer isso. Eu confesso que fiquei irritadíssimo. Eu fiquei irritadíssimo com isso, vou te dizer. Teve gente dos snipers lá, que eu comprei o fuzil para eles. Na época que eu estava na chefia, a gente forçou a barra e eu consegui comprar o fuzil para os snipers da Core. Eles têm um fuzil lá. Foi que ano isso? 2015. O policial que tratou disso vai ouvir a gente aqui, vai lembrar. Né? Foi uma guerra para a gente conseguir comprar aqueles fuzis. Eles montaram, na realidade, um Frankenstein, que era uma peça de um país, uma peça do outro. Foi o melhor fuzil do mundo para o sniper. Eu bati o pé e falei, não, a gente vai conseguir fazer isso aí. E conseguiu. Porque naquela época não tinha dinheiro para nada. Não tinha dinheiro para pagar combustível para a viatura. Não tinha dinheiro para pagar fornecedor de papel para a viatura. Não tinha dinheiro para pagar a limpeza do IML. A gente, toda hora o IML corria risco de parar. E mesmo assim a gente conseguiu. Agora, esses caras precisam ter estrutura, precisam ter a segurança necessária, e a gente não pode continuar se deixando seduzir por discurso fácil. Né? Tiro na cabecinha uma ova, porque a decisão, eles me mandaram mensagem, né? Porque eu comentei isso quando o governador fez esse comentário até na Globo News. Né? Eles disseram assim, pô, chefe, essa decisão não é de ninguém não, essa decisão é do sniper, porque ele recebe o pronto, né, do coordenador da operação, do chefe da operação, ele recebe o pronto para atirar quando ele achar que é o momento de atirar, porque a responsabilidade do tiro é dele, a responsabilidade do tiro é de quem puxa o gatilho. Sim. Então esse poder é do sniper que atira, não é do governador que manda atirar. Quem vai sentar no banco dos réus, se o tiro for errado, esquece. Né? E até porque tem um segundo em que é favorável, no segundo seguinte não é. Exatamente. No segundo seguinte você estoura a cabeça da vítima também. Então, o cara que é treinado, capacitado, que tem um discernimento, um equilíbrio para fazer isso, é o sniper e mais, nem o chefe de polícia. É o sniper. É claro que tem alguém que diz para ele, liberado para ação, pronto. Quando enfim, pronto fogo. Quando pronto fogo. Né? E vem depois o PS, né? O PS vem, se der errado, vem. Depois vem o PS der errado. Chefe. Fala, pessoal, esse foi um corte do Tudão Cast. Tá? Se você gostou dessa história, dá uma olhada no episódio completo que tá aqui na descrição do canal. E lá no canal a gente tem muito mais histórias maneiras como essa. Dá uma curtidinha lá, assina o canal. Fico por aqui, até mais. Valeu!